No caminho de volta para casa, de repente comecei a passar mal e desmaiei num banco. Quando abri os olhos, vi um homem de terno tentando tirar minha pulseira. "O que você está fazendo? Meu filho me deu isso." Ele olhou nos meus olhos e falou: "É por isso que você está passando mal. Olha isso." Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O ônibus balançou e meu estômago veio junto. Apertei a barra de metal com força, tentando me equilibrar. O suor já estava descendo pela testa, mesmo com a janela aberta. Abril em São Paulo é assim. O outono chega no calendário, mas o verão não vai embora. Mais uma curva. Mais um solavanco. Meu coração disparou. Não de susto, de outra coisa. Aquela sensação que eu já conhecia. O peito apertando, o ar ficando curto, o mundo começando a rodar. De novo não, pensei. É a terceira vez essa semana. Olhei em volta. O ônibus lotado, gente espremida, todo mundo no seu mundo. Ninguém olhando para a velha de 62 anos que estava prestes a passar mal. Eu precisava descer. Apertei o botão. A luz vermelha acendeu. Faltavam 3 pontos até o meu, mas eu não ia aguentar. O motorista parou. Desci segurando na porta, nas barras, em tudo que aparecia na frente. Minhas pernas tremiam. A visão estava embaçada. "A senhora tá bem?" Alguém perguntou. Não sei quem. Não consegui responder. Caminhei. Não sei como. O corpo no automático, procurando um lugar para sentar antes de cair. Tinha uma praça ali perto. Bancos de madeira embaixo de uma árvore grande. Eu conhecia aquela praça. Passava por ali toda semana quando ia para o centro. Cheguei até um banco. Sentei. Ou melhor, desabei. O coração disparado. Suor frio. Tontura forte. A pressão no peito que não passava. Será que é assim que eu vou morrer? Pensei. Do nada, igual o Osvaldo? Sozinha num banco de praça, sem ninguém do lado? A visão foi escurecendo. O último pensamento antes de apagar. Se o Osvaldo tiver me esperando do outro lado, eu tô indo. E depois, nada. Acordei com alguém segurando meu pulso. Abri os olhos devagar. A luz do sol me cegou por um segundo. Pisquei. Tentei focar. Um homem. De terno escuro. Cabelo grisalho. Uns 60 e poucos anos. Curvado sobre mim, com a mão no meu pulso. Perto da minha pulseira. O instinto foi mais rápido que o pensamento. Puxei o braço com força. "O que você está fazendo?" O homem se afastou. Levantou as mãos, palmas para frente, como quem se rende. "Calma, dona, calma." Voz firme, mas gentil. "Eu vi a senhora desmaiar. Vim ajudar. Estava verificando sua pulsação." Olhei para o meu pulso. Olhei para ele. De volta para o pulso. Ele estava perto da pulseira. Aquela pulseira prateada com detalhes azuis que meu filho me deu no Natal. "Você estava mexendo na minha pulseira", eu disse. "Meu filho me deu isso." O homem me olhou de um jeito diferente. Algo mudou no rosto dele. Não sei explicar. Era como se ele tivesse entendido alguma coisa que eu ainda não entendia. "É justamente por isso que eu estava olhando", ele disse. Não entendi. Ele se sentou no banco, do meu lado. Não perto demais, respeitando o espaço. Tirou uma carteira do bolso do terno, abriu, me mostrou um documento. "Arthur Medeiros. Sou médico. Cardiologista." Pausa. Quer dizer, era. Me aposentei há 4 anos. 40 anos de profissão. Olhei para o documento. Foto de um homem mais jovem, mas o mesmo rosto. Os mesmos olhos castanhos, atentos. "A senhora está se sentindo melhor?" Ele perguntou. Fiz um inventário mental. Coração ainda acelerado, mas não tanto. Tontura diminuindo, suor secando. "Um pouco", respondi. "Ainda tonta." Ele assentiu. Olhou para o meu pulso de novo, para a pulseira. "Posso perguntar uma coisa, dona?" "Carmen. Carmen Freitas." "Dona Carmen, a senhora tem algum problema de coração? Arritmia? Alguma coisa assim?" Senti o estômago afundar. Como ele sabia? "Tenho. Taquicardia. Descobri há 2 anos." Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Quando abriu, tinha algo ali que parecia... tristeza? Preocupação? Não sei. "E essa pulseira?"
Ele apontou. Usa há quanto tempo? Olhei para o meu pulso. A pulseira brilhando no sol da tarde. Presente de Natal. Wagner tinha me dado com tanto carinho. Disse que tinha pesquisado muito, que fazia bem para o coração, que ia me ajudar. 4 meses, respondi. Desde o Natal, meu filho me deu. E os desmaios? Quando começaram? Fiz as contas na cabeça. O primeiro foi em janeiro. Comecei a passar mal no mercado, tive que sentar. Achei que era pressão baixa. Depois veio o outro, em fevereiro, e mais um em março. E agora esse. Umas 2 semanas depois que comecei a usar. O homem, Arthur, balançou a cabeça. Devagar. Não era julgamento. Era outra coisa. Dona Carmen, eu vou falar uma coisa e peço que a senhora escute até o final. Assenti. Essas pulseiras magnéticas, a senhora sabe que são magnéticas, né? Sei. O Wagner explicou. Disse que o campo magnético ajuda a circulação, melhora o coração. É o que vendem por aí. Ele suspirou. Dona Carmen, eu trabalhei 40 anos com coração. Vi de tudo. E uma coisa que eu aprendi é que para a maioria das pessoas, essas pulseiras não fazem nada. Nem bem, nem mal. São só bijuteria cara. Esperei. Tinha um mas vindo. Mas para quem tem arritmia, para quem tem o coração desregulado como a senhora, o campo magnético pode interferir. Não é regra. Não acontece com todo mundo. Mas acontece. E quando acontece, os sintomas são exatamente esses: tontura, palpitação, desmaio. Olhei para a pulseira. Presente do meu filho. O Wagner disse que fazia bem. Eu disse, mais para mim do que para ele. O Wagner é médico? Não, corretor de imóveis. Arthur não disse nada. Não precisava. Olha, Dona Carmen, eu não quero causar problema na família da senhora. Não é meu lugar. Ele falou devagar, escolhendo as palavras. Eu só quero que a senhora faça uma coisa. Tira essa pulseira. Só por hoje. Vai num cardiologista. Faz um exame. Vê como se sente sem ela. Minha mão foi pro fecho. Hesitou. Era presente do Wagner. Ele tinha dado com tanto carinho. Lembro do sorriso dele no Natal, da caixa embrulhada, do abraço. Mas também lembro do Osvaldo, uma vez, sentado na varanda. Esse menino só enxerga cifrão, Carmen. Cuidado. Eu tinha brigado com ele. Disse que era duro demais, que o Wagner era nosso filho. Osvaldo não respondeu. Só balançou a cabeça. 3 meses depois, ele morreu. Abri o fecho. Tirei a pulseira. Guardei na bolsa. O pulso ficou estranho. Nu. Leve. Arthur se levantou. Tirou um cartão do bolso do terno. Velho, amarelado, com as bordas gastas. Me entregou. Se precisar de alguma coisa, me liga. Qualquer coisa. Olhei para o cartão. Arthur Medeiros. Só isso. Nenhum endereço de consultório, nenhum CRM. Só um número de telefone escrito à mão. Não tem mais o endereço do consultório? Perguntei. Ele deu um sorriso pequeno. Triste. Não tenho mais consultório. Me aposentei quando minha esposa ficou doente. Cuidei dela até o final. Pausa. Ela morreu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. Eu também. Todo dia. Ficamos em silêncio. Mas não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que entendem o que é perder. Cuida da senhora, Dona Carmen. Ele começou a se afastar. Parou. Voltou. Olha, eu preciso ser honesto. Eu devia ter chamado o SAMU quando vi a senhora desmaiada. É o protocolo. Mas eu achei que era só um desmaio comum que ia passar. Ele balançou a cabeça. 40 anos de medicina e às vezes ainda erro o básico. Olhei para ele. O rosto culpado. Humano. O senhor me ajudou, eu disse. É o que importa. Ele deu um sorriso pequeno. Triste. A saúde é a única coisa que é só sua. Todo o resto a gente divide, empresta, perde. Mas a saúde, se a gente não cuida, ninguém cuida por nós. Ele foi embora pela alameda da praça. Eu fiquei olhando até ele sumir na esquina. Guardei o cartão na bolsa, do lado da pulseira. Olhei para o meu pulso nu. 4 meses usando aquilo todo dia, dormindo com aquilo, tomando banho com aquilo. E os desmaios começaram 2 semanas depois. Coincidência? Meu celular tocou. Tirei da bolsa. O nome na tela. Wagner. Atendi.
Mãe, tudo bem? A senhora foi pagar as contas? Estranhei. Como ele sabia da minha rotina? Eu não tinha contado para ele que ia no centro hoje. Tô bem. Tô chegando em casa. Ótimo. A senhora tá usando a pulseira, né? Olhei para a bolsa. A pulseira guardada lá dentro. Tô. Menti. Boa. Não esquece de usar sempre, mãe. É importante. Tá, filho. Beijo, mãe. Se cuida. Desligou. Fiquei olhando para o celular. Ele não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu estava me sentindo bem, se precisava de alguma coisa, se queria companhia. Perguntou da pulseira. Cheguei em casa ainda pensando naquela conversa. A casa estava do mesmo jeito que eu deixei de manhã. Silenciosa, vazia. Os móveis que o Osvaldo e eu compramos juntos, as cortinas que eu escolhi, as fotos na parede. Larguei a bolsa no sofá. Fui para a cozinha. Tomei um copo de água, depois outro. O coração tinha acalmado. A tontura tinha passado completamente. Eu me sentia bem. Pela primeira vez em semanas, eu me sentia bem. Será que era a pulseira mesmo? Peguei o celular, liguei para a clínica da minha cardiologista. Clínica Cardiovida, boa tarde. Boa tarde. Aqui é Carmen Freitas. Eu sou paciente da doutora Fernanda. Eu queria marcar uma consulta urgente se tiver. Deixa eu ver, dona Carmen. A senhora pode hoje às 16 horas? Teve um cancelamento. Olhei para o relógio. 2h30. Dava tempo. Pode. Eu vou. Desliguei. Fui pro quarto. Troquei de roupa. Passei um batom, mais por hábito do que por vaidade. Antes de sair, abri a bolsa. A pulseira estava lá, brilhando. Peguei, olhei. Tão bonita, tão bem embrulhada no Natal. O sorriso do Wagner quando eu abri. Guardei a pulseira na gaveta do criado mudo. Fechei. Saí pro médico. O consultório da doutora Fernanda era no 3º andar de um prédio comercial no centro. Sala clara, ar-condicionado, revistas velhas na mesa de espera. Cheguei 10 minutos antes. Sentei. Esperei. Uma televisão no canto passava um programa de culinária. Uma mulher ensinando a fazer bolo de cenoura. Eu não prestei atenção. Minha cabeça estava longe. Fazia 4 anos que o Osvaldo tinha morrido. 4 anos que eu acordava sozinha, tomava café sozinha, dormia sozinha. No começo foi difícil. Eu chorava todo dia. Depois foi ficando mais fácil. Não que a saudade passasse. A saudade nunca passa. Mas a gente aprende a carregar. Eu tinha minha rotina, minha casa, minha aposentadoria mais a pensão do Osvaldo. Não era muito, mas dava para viver com dignidade. Não precisava de ninguém. E tinha meus filhos. Beatriz, a mais velha, sempre foi minha rocha. Responsável, trabalhadora, honesta. Casou com um homem bom. Me deu 2 netos. Mora em Campinas, 2 horas daqui. A gente se fala todo dia, se vê todo mês. E Wagner, meu caçula, meu menino, sempre foi diferente da irmã. Mais inquieto, mais ambicioso, mais complicado. Desde pequeno queria tudo na hora. Não tinha paciência. O Osvaldo dizia que ele precisava de rédea curta, mas eu sempre achei que era só jeito dele. Quando cresceu, virou corretor de imóveis. Ganhava bem às vezes, mal outras vezes. Casou com a Jéssica, uma mulher bonita, de gosto caro. Apartamento financiado, carro financiado, vida financiada. E quando faltava dinheiro, quem ele procurava? A mãe. Eu emprestei, muitas vezes. É só um aperto, mãe. Semana que vem eu devolvo. Nunca devolveu. Fui contando um dia, quase 80 mil reais ao longo dos anos. Nunca vi um centavo de volta. O Osvaldo ficava furioso. Você está criando um parasita, Carmen. Eu defendia o Wagner. Dizia que era meu filho, que mãe é para isso, que ele ia melhorar. Depois que Osvaldo morreu, o Wagner apareceu mais, ligava mais, visitava mais. No começo eu fiquei feliz. Achei que ele estava preocupado comigo. Mas as perguntas foram mudando. Mãe, essa casa é grande demais para a senhora sozinha. Mãe, quanto a senhora paga de IPTU? Isso aqui vale uma fortuna. Mãe, se acontecer alguma coisa, inventário é caro. Melhor passar pro meu nome logo. Eu sempre dizia não. Educadamente, mas firme. A casa era minha. O Osvaldo deixou para mim. Era minha segurança. Wagner ficava chateado. Mas depois voltava ao normal. Até a próxima vez. Dona Carmen, pode entrar.
A voz da secretária me tirou dos pensamentos. Levantei, ajeitei a blusa, entrei no consultório. Doutora Fernanda Luz, uns 50 anos, cabelo curto, óculos de armação vermelha, competente e direta. Eu gostava dela. Dona Carmen, senta! O que aconteceu? Sentei na cadeira em frente à mesa dela. Respirei fundo, contei tudo. O ônibus, a praça, o desmaio, o homem de terno, a pulseira. Quando terminei, a doutora Fernanda estava com a testa franzida. A senhora trouxe a pulseira? Eu tinha deixado em casa, na gaveta. Não, mas é prateada, com detalhes azuis, magnética. Meu filho disse que era boa para o coração. A médica assentiu devagar. Dona Carmen, pulseiras magnéticas são... Como eu explico? Ela escolheu as palavras. São um produto de marketing. Não existe comprovação científica de que façam bem para ninguém. Para a maioria das pessoas não fazem nada, nem bem, nem mal. Mas para algumas pessoas com problema cardíaco, o campo magnético pode sim interferir no ritmo. Não é regra, não acontece com todo mundo. Mas a senhora está usando há 4 meses, o dia todo, para dormir. Meu estômago afundou. Vamos fazer um ECG agora, ela disse. Comparar com o de 2 anos atrás. O exame foi rápido. Deitar na maca, os eletrodos no peito, ficar parada por alguns minutos. Depois, a espera. A doutora Fernanda analisando os papéis, comparando os gráficos. O rosto dela foi fechando. Dona Carmen, vem cá ver uma coisa. Me levantei, fui até a mesa. Ela colocou 2 papéis lado a lado. Esse aqui é o ECG de 2 anos atrás. Vê essas linhas? É taquicardia sinusal. O coração bate mais rápido que o normal, mas o ritmo é regular. A gente controla com remédio. Apontou para o outro papel. Esse aqui é o de hoje. Vê a diferença? Eu não entendia nada daqueles gráficos, mas vi que as linhas estavam diferentes, mais irregulares, com uns picos estranhos. O que é isso? Extrasístoles. O coração está dando batidas fora do ritmo. É como se ele tropeçasse de vez em quando. É grave? Pode ficar grave se não tratar. Pode causar tontura, desmaio, falta de ar. Ela me olhou. Exatamente o que a senhora está sentindo. Silêncio. Doutora Fernanda, isso pode ser por causa da pulseira? A médica tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou de novo. Dona Carmen, eu vou ser honesta. Não existe estudo científico definitivo provando que pulseiras magnéticas causam arritmia, mas também não existe prova de que são seguras para quem já tem problema cardíaco. Pausa. E olha, já existe alerta sobre dispositivos magnéticos e interferência em quem tem arritmia. A gente precisa tirar as variáveis antes que vire tragédia. Outra pausa. O que eu sei é o seguinte. A senhora tinha taquicardia leve há 2 anos. Agora tem taquicardia mais extrasístoles. E a única coisa que mudou na vida da senhora nesses 4 meses foi essa pulseira. Fiquei calada. A senhora parou de usar hoje, certo? Certo, depois que o médico da praça explicou. Ótimo, continua sem usar. Vamos fazer novo exame daqui a 1 mês. Ela pegou uma caneta e começou a escrever. Vou fazer um laudo detalhado, descrevendo tudo. A senhora guarda esse laudo, Dona Carmen. Guarda bem. Algo no tom dela me fez prestar atenção. Por quê? A médica parou de escrever. Me olhou. Posso perguntar uma coisa pessoal? Assenti. O seu filho, o que deu a pulseira? Ele sabia do seu problema de coração? Sabia. Ele estava aqui na consulta há 2 anos, quando a senhora descobriu a taquicardia. E eu recomendei evitar dispositivos magnéticos naquela época, certo? Eu costumo recomendar. Tentei lembrar. A consulta de 2 anos atrás. Wagner tinha me acompanhado. Ficou do meu lado o tempo todo, ouvindo tudo. Recomendou, eu disse. Eu lembro. A senhora disse que era melhor evitar. E ele ouviu? Ele estava do meu lado. Ouviu tudo. A doutora Fernanda não disse mais nada. Voltou a escrever o laudo, mas o silêncio disse o suficiente. Saí da clínica com o laudo na bolsa e um peso no peito que não tinha nada a ver com o coração. Andei até o ponto de ônibus. Sentei no banco. Esperei. A cabeça girando. Wagner sabia. Ele estava na consulta. Ele ouviu a médica dizer para evitar dispositivos magnéticos. E mesmo assim,
4 meses atrás, ele me deu uma pulseira magnética. Me deu e insistiu para eu usar todo dia. Todo dia. Para dormir, para tomar banho, para tudo. Coincidência? Engano? Ou... Não, eu não ia pensar nisso. Era meu filho, meu menino. 1000 explicações passaram pela minha cabeça. Esqueceu. Não entendeu. Pesquisou errado na internet. Meu cérebro trabalhando para proteger meu coração. Não o órgão, o outro. O que bate por um filho. O ônibus chegou. Entrei. Sentei na janela. Olhei para o pulso número. E no fundo, bem no fundo, uma voz que eu não queria ouvir. E se ele sabia? Cheguei em casa no fim da tarde. O sol já estava baixo, luz alaranjada entrando pela janela da sala. Larguei a bolsa no sofá, tirei os sapatos, fui para a cozinha. Comi alguma coisa, não lembro o quê. Não tinha fome, mas sabia que precisava comer. Depois fui para o quarto, sentei na cama. Olhei para o criado mudo, a gaveta onde guardei a pulseira. Não abri. Peguei o celular. Olhei a tela. Eu podia ligar para o Wagner, perguntar: Filho, você lembra que a médica disse para eu evitar coisas magnéticas? E ver o que ele respondia. Mas não liguei, porque eu tinha medo da resposta. No dia seguinte, eu decidi fazer um teste. Liguei para o Wagner de manhã. Oi, mãe, tudo bem? Oi, filho, tudo. Olha, eu queria te contar uma coisa. Eu fui na cardiologista ontem. Silêncio do outro lado. Depois: sério? Por quê? Eu passei mal de novo. Desmaiei na praça. Nossa, mãe, a senhora tá bem? Notei a voz dele. Preocupada? Ou ansiosa? Tô bem agora. Mas a médica disse que minha arritmia piorou um pouco. Piorou? Como assim? Ela fez um exame. Disse que apareceram umas batidas fora do ritmo. Extrasístoles. Silêncio. E o que causou isso? Ele perguntou. Ela não sabe direito. Perguntou se eu estava usando alguma coisa diferente. Remédio novo, suplemento. Eu esperei. A resposta veio rápido. Rápido demais. A senhora falou da pulseira? Meu estômago gelou. Ele foi direto na pulseira. Eu não mencionei. Eu não falei nada sobre pulseira. E a primeira coisa que ele perguntou foi da pulseira. Não, eu menti. Esqueci. Ouvi o alívio na voz dele. Ah, bom, ainda bem. Porque a pulseira faz bem, mãe. Eu pesquisei muito. Não ia ser ela. É, com certeza não. A senhora continua usando, né? Continuo. Ótimo. Não para de usar, mãe. É importante. Tá, filho. Bom, depois a gente se fala. Beijo. Desligou. Fiquei olhando para o celular. Ele não perguntou o que a médica receitou. Não ofereceu acompanhar na próxima consulta. Não perguntou se eu estava com medo. Só queria saber se eu tinha falado da pulseira. E se eu continuava usando. A parede de negação começou a rachar. De tarde, fui na casa da Neuza. Neuza é minha vizinha há 30 anos. A gente se conheceu quando eu me mudei para essa rua, grávida da Beatriz. Ela ajudou a carregar as caixas. Trouxe bolo de laranja no dia seguinte e nunca mais saiu da minha vida. Entra, Carmen. Fiz café agora. Entrei. Sentei na cozinha dela. Tomei o café. Contei tudo. O ônibus, o desmaio, o homem de terno, a pulseira, a médica, a ligação para o Wagner. Neuza ouviu em silêncio. O rosto dela foi fechando. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois: Carmen, eu preciso te contar uma coisa. Eu esperei. Semana passada, o Wagner veio aqui. Aqui? Na sua casa? Aqui. Tocou a campainha, todo simpático. Perguntou como eu estava, se precisava de ajuda. E o que ele queria? Neuza respirou fundo. Ele perguntou se eu conhecia alguém que quisesse comprar sua casa. O mundo parou. Minha casa? A sua casa. Ele disse que você estava doente, que não ia conseguir cuidar de uma casa grande sozinha, que era melhor vender. Eu nunca falei isso para ele. Nunca. Eu imaginei. Por isso não dei conversa. Falei que não conhecia ninguém e mudei de assunto. Silêncio. Carmen. Neuza segurou minha mão. Seu filho está planejando alguma coisa. Voltei para casa atordoada. Minha casa. Wagner estava perguntando sobre vender minha casa. Pras minhas costas. Sentei no sofá, peguei o celular, liguei para Beatriz,
minha filha mais velha, minha rocha, a que sempre conta a verdade, mesmo quando dói. Mãe, tudo bem? Bia, eu preciso te contar uma coisa. E preciso que você seja honesta comigo. Mãe, tá me assustando. O que aconteceu? Contei. Tudo. Do começo ao fim. Quando terminei, silêncio do outro lado. Um silêncio longo. Depois, mãe, eu também preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. Mês passado, o Wagner me ligou. Te ligou para quê? Pediu para eu abrir mão da minha parte da herança. O ar saiu dos meus pulmões. Ele disse que, como eu moro longe, não fazia sentido eu herdar parte da casa, que era mais prático ficar tudo com ele, que depois ele me dava a minha parte em dinheiro. E o que você disse? Mandei ele pro inferno, mãe, com essas palavras, mas não quis te contar porque a senhora já estava passando mal. Eu chorei, ali, no sofá, com o celular na orelha. Mãe, Bia, eu acho que seu irmão quer me matar. Silêncio. Mãe, eu vou aí amanhã. A senhora não fica sozinha. Aquela noite foi longa. Deitei na cama, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto. Tudo se encaixando na minha cabeça. Peça por peça. Uma verdade horrível tomando forma. A pulseira. A casa. A herança. Wagner sabia do meu problema de coração. Sabia que a médica mandou evitar coisas magnéticas. Mesmo assim, me deu uma pulseira magnética e insistiu para eu usar o tempo todo. Wagner estava perguntando sobre vender minha casa. Para as minhas costas, sem eu saber. Wagner tinha pedido para Beatriz abrir mão da herança, para ficar tudo com ele. Qual era o plano? Me enfraquecer com a pulseira, fazer eu ficar cada vez mais doente, até eu não conseguir mais cuidar de mim, até eu precisar de ajuda, até eu assinar uma procuração, passar a casa, entregar tudo. Ou pior, até eu morrer. Eu não queria acreditar. Era meu filho, o menino que eu amamentei, que eu criei, que eu defendi a vida inteira. Mas as evidências estavam ali. E no silêncio da noite, a voz do Osvaldo voltou. Esse menino só enxerga cifrão, Carmen. Cuidado. Eu não ouvi. Por anos eu não ouvi. Agora estava ouvindo. Beatriz chegou no dia seguinte, no fim da manhã. Quando ela entrou pela porta, eu desabei. Chorei no ombro dela como não chorava há anos. Calma, mãe, calma. A gente vai resolver isso. Ela me sentou no sofá. Fez chá. Me fez comer alguma coisa. Depois sentou na minha frente. Mãe, a gente precisa de provas. Provas? Provas de que o Wagner está tramando alguma coisa. Porque, por enquanto, tudo o que a gente tem é desconfiança. A pulseira pode ter sido coincidência. A conversa com a Neuza pode ter sido mal entendido. A ligação para mim pode ter sido só ganância normal. Eu ouvi. Ela tinha razão. E como a gente consegue provas? Beatriz pensou por um momento. Deixa ele vir aqui. Deixa ele achar que está ganhando. E a gente observa. Você quer que eu finja que não sei de nada? Por enquanto, sim, até a gente ter certeza. Eu não gostei, mas entendi. Tá, o que eu faço? Primeiro, continua sem usar a pulseira. Fala para ele que está usando, mas não usa. Já tô fazendo isso. Segundo, liga para ele. Diz que você está se sentindo mal, pior do que está. Vê como ele reage. Meu estômago revirou. Mentir pro meu próprio filho. Testar ele. Mas eu precisava saber. Peguei o celular, liguei. Mãe? Filho, tudo bem? Tudo. E a senhora? Eu não tô muito bem, filho. Fui na médica de novo. Ela disse que eu tô muito fraca. Silêncio. Fraca como? Ela falou que talvez eu precise de alguém para me ajudar em casa. Um cuidador. E então veio. A resposta que eu rezava para não ouvir. Sério, mãe? Tá tão ruim assim? A voz dele não era de preocupação. Era de interesse. É, eu continuei. Ela falou que talvez eu não consiga mais cuidar da casa sozinha. Nossa, mãe! Ele falou rápido, animado. Sabe, eu estava pensando a mesma coisa. Essa casa é grande demais. A senhora podia pensar em vender. Ou até... Sabe aquelas clínicas de repouso? Tem umas muito boas. Clínica de repouso. Meu filho de 38 anos sugerindo asilo para a mãe de 62. E a casa? Eu perguntei, a voz firme apesar de tudo. A gente vende, mãe. Divide o dinheiro.
A senhora fica num lugar mais confortável, sem preocupação. Beatriz estava do meu lado, ouvindo tudo pelo viva voz. O rosto dela estava branco. Vou pensar, filho, eu disse. Depois a gente conversa. Tá bom, mãe, mas pensa rápido, tá? Essas coisas é melhor resolver logo. Desligou. Eu olhei para Beatriz. Ela olhou para mim. Não precisávamos de mais provas. Mas Beatriz queria mais. Queria certeza absoluta. Mãe, vamos fazer mais uma coisa. Vamos deixar o Wagner e a Jéssica virem aqui. A senhora finge que está pior. Vai pro quarto descansar. E a gente vê o que eles falam quando acham que estão sozinhos. Você acha que eles vão falar alguma coisa? A Jéssica é arrogante, mãe. Ela subestima todo mundo. Se ela achar que a senhora está fraca e confusa, ela vai baixar a guarda. Eu concordei. Ligamos pro Wagner. Convidamos ele e a Jéssica para visitar no dia seguinte. Que bom, mãe. A Jéssica estava querendo ver a senhora mesmo. Aposto que estava. Antes de dormir, fui até o criado mudo. Abri a gaveta. A pulseira estava lá, brilhando. Peguei, coloquei na bolsa. Se fosse para confrontar, eu ia confrontar com a prova na mão. Eles chegaram às 15 horas. Wagner com aquele sorriso de sempre. Jéssica com um perfume caro e uma bolsa mais cara ainda. Oi, sogra. Como a senhora está? Mais ou menos, eu disse, fazendo minha melhor cara de doente. Cansada. Fraca. Beatriz ofereceu café. Eu disse que ia pro quarto descansar um pouco. Vai, mãe, a gente cuida de tudo aqui. Fui pro quarto. Fechei a porta, mas não fechei direito. Fiquei atrás da porta, ouvindo. Por uns minutos, só conversa normal. O tempo, o trânsito, bobagens. Depois Beatriz disse que ia buscar água na cozinha. A casa ficou em silêncio. E então, amor, viu como ela tá? A voz de Jéssica baixinha, mas audível. Se continuar assim... Eu sei, Wagner, mas a Beatriz tá aqui, atrapalha. A Beatriz mora longe, não vai poder fazer nada. Aproveita e resolve logo essa papelada. Ela já tá bem, fragilizada. Vai assinar sem nem ler. Meu sangue gelou. Você acha? Wagner perguntou. Claro, olha para ela. Mal consegue ficar em pé. Pega logo a procuração, explica que é só para ajudar, ela vai assinar. Procuração. Eles queriam que eu assinasse uma procuração. Para ajudar. Fiquei ali, paralisada. A mão na maçaneta. O coração batendo forte. Mas dessa vez não era arritmia. Era raiva. Respirei fundo. Uma vez. 2 vezes. E então abri a porta. Saí do quarto. O rosto diferente. A postura diferente. Eu não era mais a mãe doente. Era uma mulher que tinha acabado de ouvir a própria sentença de morte sendo planejada. Wagner e Jéssica estavam no sofá. Quando me viram, os rostos mudaram. Jéssica ficou branca. Wagner abriu a boca, mas não saiu nada. Beatriz apareceu da cozinha, copo de água na mão. Olhou para mim. Entendeu na hora. Mãe? Eu ouvi, eu disse. Voz calma, firme. Eu ouvi tudo. Silêncio. Wagner foi o primeiro a reagir. Mãe, a senhora entendeu errado. A gente estava só. Cala a boca, Wagner. Ele calou. Eu nunca tinha falado assim com ele. Em 38 anos, nunca. Sempre fui a mãe que defendia, que protegia, que dava desculpa. Mas aquela mãe tinha morrido ali, atrás daquela porta. Fui até a bolsa no sofá. Peguei. Tirei a pulseira de dentro. Joguei na mesa de centro. O barulho do metal batendo no vidro ecoou pela sala. Isso aqui, eu disse, apontando para a pulseira. Você me deu isso sabendo que ia me fazer mal. Mãe, não é. Você estava na consulta da cardiologista, 2 anos atrás. Você ouviu ela dizer que eu não podia usar coisas magnéticas. Você ouviu. Wagner ficou em silêncio. E mesmo assim você me deu essa pulseira no Natal. Me deu e insistiu para eu usar todo dia. Todo dia, Wagner. Para dormir, para tomar banho, para tudo. Eu não lembrava que... Mentira. A palavra saiu mais alta do que eu queria. Mas eu não me importei. Você lembrava. Você sabia. Porque quando eu liguei contando que minha arritmia tinha piorado, a primeira coisa que você perguntou foi se eu tinha falado da pulseira pro médico. Wagner não respondeu. Você não perguntou se eu estava bem. Não perguntou o que a médica receitou. Não ofereceu para me acompanhar.
Você só queria saber se eu tinha entregado a pulseira. Silêncio. Jéssica tentou. Dona Carmen, a senhora está confusa, está doente, está... Eu não estou falando com você. Minha voz cortou o ar. Eu estou falando com meu filho, se é que ainda posso chamar ele assim. Voltei para o Wagner. Você foi na casa da Neuza perguntar sobre vender a minha casa. Minha casa. A casa que seu pai deixou para mim. O rosto dele mudou. Ele não esperava que eu soubesse disso. Você ligou para sua irmã pedindo para ela abrir mão da herança, para ficar tudo com você. Beatriz, da porta da cozinha. É verdade, Wagner. Eu tenho o registro da ligação. Wagner olhou de uma para outra, encurralado. E agora? Eu continuei. Eu ouço sua esposa dizendo que eu estou fragilizada, que vou assinar sem nem ler, que você precisa resolver a papelada logo. Pausa. Procuração, Wagner. Era isso? Me enfraquecer até eu assinar uma procuração? E então eu entendi. De uma vez, com uma clareza brutal. Você não queria me matar de uma vez. Queria me enfraquecer devagar. Até eu não ter mais força para dizer não. Até eu assinar qualquer coisa que você colocasse na minha frente. Wagner não respondeu. Não precisava. O silêncio confirmou tudo. Então ele começou a chorar. Mãe, eu tô desesperado. Eu tenho dívidas, agiota, cartão, financiamento. A Jéssica cobra um padrão que eu não consigo dar. Eu só queria que eu morresse logo para herdar minha casa. Não! Eu só queria que a senhora ficasse mais dependente, para eu poder administrar. Administrar, roubar, é a mesma coisa. Ele abaixou a cabeça. E então aconteceu uma coisa estranha. Por um segundo, só um segundo, eu vi outra pessoa na frente de mim. Não o homem de 38 anos, um menino. O Wagner de 6, 7 anos. Aquele que abaixava a cabeça do mesmo jeito quando era pego fazendo travessura. Aquele que pedia desculpa com os olhos antes de pedir com a boca. Vergonha real no rosto. Silêncio pesado. Algo ali ainda era meu filho. Mas então Jéssica se levantou. Puxou o braço dele. Sussurrou alguma coisa no ouvido. E o momento passou. A máscara voltou. Wagner levantou a cabeça. Os olhos diferentes agora. Duros. A senhora tem 2 filhos, ele disse. A voz não era mais de choro. Era de ameaça. Essa casa também é minha por direito. Essa casa seu pai deixou para mim. Ele sabia por quê. A gente pode resolver isso na justiça. Beatriz deu um passo à frente. Pode, Wagner. Vamos para a justiça. Aí a mãe mostra o laudo médico dizendo que a pulseira que você deu quase matou ela. Mostra o BO que ela vai registrar. Mostra as testemunhas. E a gente vê quem sai perdendo. Wagner ficou em silêncio. Jéssica puxou ele pelo braço. Vamos embora, Wagner. Não vamos ficar aqui ouvindo isso. Eles foram até a porta. Wagner parou. Olhou para mim. Por um instante, eu achei que ele ia pedir desculpa. Desculpa de verdade. Mas não. Vocês vão se arrepender, ele disse. E saiu. A porta bateu. Silêncio. Minhas pernas fraquejaram. Sentei no sofá. Ou desabei, não sei. Beatriz veio correndo, sentou do meu lado, me abraçou. Acabou, mãe. Acabou. Mas não tinha acabado. Tinha acabado uma coisa, sim. A ilusão. A negação. A esperança de que fosse tudo um mal-entendido. Mas outra coisa estava só começando. A dor. Ficamos ali por um tempo. Não sei quanto. Beatriz me abraçando, eu chorando no ombro dela. Quando as lágrimas acalmaram, ela foi para a cozinha. Fez chá. Me fez beber. Mãe, a gente precisa agir. Não pode deixar isso assim. Eu sabia que ela estava certa, mas eu não tinha força. Não ainda. Amanhã, eu disse. Hoje eu preciso processar. Tá, mãe, mas amanhã a gente vai numa advogada e na delegacia, registrar tudo. Eu assenti. Beatriz ficou a noite toda. Dormiu no quarto de hóspedes. Antes de ir para o meu quarto, passei pela sala. A pulseira ainda estava na mesa de centro, onde eu tinha jogado. Brilhando, acusando. Peguei. Levei para o quarto. Guardei na gaveta do criado mudo, junto com as outras coisas que eu não queria olhar. Fechei a porta. E então fiquei sozinha. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado de noite.
Eu não conseguia dormir. Fiquei sentada na cama, olhando para o nada, a cabeça girando. Eu tinha criado aquele homem, tinha carregado ele na barriga por 9 meses, tinha amamentado, trocado fralda, acordado de madrugada quando chorava. Tinha defendido ele de todo mundo, do pai, dos professores, do mundo. E ele queria me matar. Não, ele queria me enfraquecer, me fazer assinar coisas, me roubar. Era melhor? Era pior? Eu não sabia. Minha cabeça começou a doer. Fui até o criado mudo procurar um remédio. Abri a gaveta. Mexi entre os papéis, as caixas de medicamento, as coisas velhas que a gente guarda e esquece. E então minha mão tocou em algo. Uma cartinha. Papel amarelado, dobrada. Letra torta de criança. Eu sabia o que era. Não precisava abrir. Abri mesmo assim. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Te amo para sempre. Wagner. Embaixo, um desenho. Uma mulher de palitinho com cabelo grande. Um menino do lado, de mãos dadas com ela. Um coração vermelho em cima dos dois. Eu olhei. Não chorei. Fechei a carta. Coloquei de volta na gaveta. Fechei a gaveta. Com força. Fiquei ali parada. Mão na gaveta fechada. Respirando devagar. Não queria olhar de novo. Não podia. Porque se olhasse, ia lembrar do menino. E eu precisava me proteger do homem. Fui pro banheiro. Lavei o rosto. Água fria. Me olhei no espelho. 62 anos. Olheiras fundas. Rosto inchado de chorar. Mais viva. Voltei pra cama. Deitei. Não chorei. A dor era grande demais para lágrima. Fiquei olhando pro teto até a exaustão vencer. Dormi com a luz acesa. Como criança com medo do escuro. Acordei com o sol entrando pela janela. Por um segundo, achei que tinha sido pesadelo. Que eu ia levantar e o Wagner ia ligar pedindo desculpa, dizendo que era brincadeira, que ele me amava de verdade. Mas não era pesadelo. Sentei na cama. O corpo pesado. A cabeça pior. Olhei para o criado mudo. A gaveta ainda fechada. Não abri. Levantei. Fui para o banheiro. Tomei banho demorado. Deixei a água quente cair nas costas até a pele ficar vermelha. Me olhei no espelho de novo. Ainda eu. Mais velha. Mais cansada. Mas ainda eu. Você vai sobreviver isso, eu disse pro reflexo. Você tem que sobreviver. Saí do banheiro. Vesti uma roupa limpa. Fui pra cozinha. Beatriz já estava lá. Café feito. Pão na mesa. Mãe, como a senhora dormiu? Não dormi. Eu imaginei. Ela colocou uma xícara na minha frente. Come alguma coisa. Depois a gente vai na advogada. Eu comi. Sem fome, mas comi. Corpo de 62 anos não perdoa descuido. A advogada se chamava Cristina Borges. 50 e poucos anos. Escritório simples, jeito prático. Beatriz conhecia ela de vista. Trabalharam no mesmo prédio há anos. Dona Carmen, me conta tudo do começo. Contei. A pulseira, o desmaio, o homem de terno, a médica, as descobertas, o confronto. Tudo. Cristina ouviu em silêncio. Anotou algumas coisas. Quando terminei, ela suspirou. Dona Carmen, isso é grave, muito grave. Eu sei, mas a senhora precisa entender uma coisa. Provar tentativa de homicídio é difícil. O seu filho pode dizer que não sabia, que esqueceu, que foi mal informado. E um júri pode acreditar. Meu coração afundou. Então ele vai sair impune? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a melhor estratégia não é vingança, é proteção. Proteção como? Cristina se inclinou para frente. Primeiro, boletim de ocorrência. Registra tudo. Não para prender ele, para ter documento oficial. Se ele tentar alguma coisa no futuro, você tem histórico. Tá. Segundo, testamento. A senhora tem? Não. Precisa fazer. Deixa tudo para Beatriz. Descreve que está deserdando o Wagner e por quê. Assim, se acontecer alguma coisa com a senhora, ele não vê um centavo. Ele vai contestar. Vai. Mas com o histórico, o BO, os laudos médicos, as testemunhas, ele vai perder. Beatriz interveio. E se ele tentar alguma coisa agora? Vir aqui, pressionar a mãe? Aí vocês acionam a polícia na hora. Com o BO registrado, qualquer aproximação virá assédio. Eu fiquei em silêncio por um momento.
Doutora Cristina, eu nunca pensei que ia denunciar meu próprio filho. Ela me olhou com compaixão. Dona Carmen, a senhora não está denunciando, está se protegendo. É diferente. Eu queria acreditar nisso. Fomos na delegacia no mesmo dia. Sentei na cadeira dura, contei a história de novo. A delegada, uma mulher de 40 e poucos, rosto cansado, olhos atentos, ouviu tudo. Dona Carmen, a senhora não é a primeira mãe que senta nessa cadeira, e infelizmente não vai ser a última. Eu não disse nada. A gente vai registrar tudo. Se ele aparecer, a senhora liga imediatamente. Se ele ameaçar, a senhora liga. Se ele mandar outra pessoa pressionar, a senhora liga. Tá. E Dona Carmen? Ela me olhou de um jeito diferente, gentil. A senhora está fazendo a coisa certa. Eu sei que dói. Mas a senhora está viva. E precisa continuar viva. Saí da delegacia com o boletim de ocorrência na bolsa. Mais um documento. Mais uma proteção. Mais um passo longe do filho que eu criei e perto da mulher que eu precisava ser. Os dias seguintes foram estranhos. Beatriz ficou comigo mais 3 dias. Depois precisou voltar para Campinas. Trabalho, família, vida. Mãe, eu volto no fim de semana e a senhora me liga todo dia, todo dia. Eu ligo. Se o Wagner aparecer, eu não vou abrir a porta. Ela me abraçou forte. Foi embora. E eu fiquei sozinha. A casa nunca pareceu tão grande, tão vazia. Eu andava pelos cômodos sem saber o que fazer. Assistia televisão sem ver. Comia sem sentir gosto. Dormia sem descansar. 1 semana se passou. Depois 2. Wagner não apareceu. Não ligou. Sumiu. Por um lado, alívio. Por outro, dor. Porque o silêncio confirmava tudo. Se ele fosse inocente, teria vindo se explicar, pedir perdão de verdade, provar que eu estava errada. Mas ele não veio. E eu fui ficando cada vez mais sozinha. Uma noite eu não aguentei. Era quase 10 horas. A casa em silêncio. Eu sentada no sofá, olhando para o nada. A solidão pesando. Eu precisava de uma voz. Qualquer voz. Alguém que não fosse da família. Alguém de fora. Alguém que não me olhasse com pena. Fui até a bolsa. Procurei. Achei. O cartão amarelado. Arthur Medeiros. Só o nome e um número de telefone escrito à mão. Hesitei. Era tarde. Seria inadequado. Eu nem conhecia o homem direito. Mas algo em mim precisava. Não sei explicar. Disquei. 1 toque. 2. 3. Alô? Seu Arthur? É a Carmen, da praça, a da pulseira. Silêncio por 1 segundo. Depois, Dona Carmen, eu lembro. A voz dele calma, gentil. Está tudo bem? Não, não está. Pausa. Quer me contar? E eu contei. Tudo. O filho, a traição, o confronto, a delegacia, as noites sem dormir, os dias sem sentido, a solidão que estava me comendo por dentro. Falei por 15, 20 minutos, sem parar, as palavras saindo em jorro. Arthur não interrompeu, não deu conselho, só ouviu. Quando eu finalmente parei, silêncio. Depois, isso é muito pesado, Dona Carmen, muito. Eu sei, eu não sei nem por que liguei para o senhor. A gente nem se conhece direito. Às vezes é mais fácil falar com quem não conhece. Não tem expectativa, não tem julgamento. Fiquei quieta. Ele também. Mas o silêncio não era desconfortável. Era acolhedor. A senhora já comeu alguma coisa hoje? Ele perguntou. Pensei. Não lembrava. Acho que não. Isso não pode. A voz firme, mas não de bronca, de cuidado. Amanhã a senhora sai de casa. Caminha. Toma sol. Não precisa resolver nada. Só sai. Tá. E se precisar conversar de novo, me liga. Não importa a hora. Obrigada, seu Arthur. Arthur. Só Arthur. Desligou. Fiquei olhando para o celular. Algo pequenininho e quente no peito. Não era felicidade, longe disso, mas era menos pesado. Alguém tinha ouvido. Sem julgar. Sem dar conselho não pedido. Só ouvido. Fui para a cozinha. Comi um pão com manteiga. Tomei um copo de leite. Depois fui dormir. Não sonhei com Wagner. No dia seguinte, eu saí de casa. Não tinha motivo. Não tinha destino. Só saí.
Caminhei até a praça, a mesma praça onde desmaiei, onde conheci Arthur. Sentei num banco, o sol da manhã, fraco mas presente, o vento batendo no rosto. Fiquei ali por um tempo, só respirando, só existindo. Uma senhora passou com um cachorro, um pai empurrava um carrinho de bebê, crianças corriam no parquinho. A vida continuando, com ou sem mim. Mas eu ainda estava aqui, viva, inteira, mais ou menos. Lembrei das palavras de Arthur. A gente não supera, só aprende a carregar. O peso não some, a gente é que fica mais forte. Talvez fosse isso. Talvez eu estivesse ficando mais forte sem perceber. Ou talvez eu só estivesse cansada demais para desabar. Levantei. Fui para casa. Almocei direito pela primeira vez em semanas. Era um começo. Uma semana depois, veio a primeira investida de Wagner. Eu estava em casa vendo televisão quando a campainha tocou. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Um entregador, com flores. Abri. Dona Carmen Freitas? Sou eu. Ele me entregou um buquê enorme, rosas vermelhas, junto um envelope. Tenha um bom dia. Foi embora. Entrei. Coloquei as flores na mesa. Abri o envelope. Uma carta. Escrita à mão. Letra do Wagner. Mãe, eu sei que errei. Eu não tenho desculpa. O que eu fiz foi imperdoável. Mas eu sou seu filho. A senhora me criou, me amou, me protegeu a vida inteira. Eu estava desesperado. Não sei o que deu em mim, mas eu te amo. Sempre amei. Por favor, me perdoa. Me dá uma chance de provar que eu posso mudar. Seu filho Wagner. Li 2 vezes. Sentei no sofá. Fiquei olhando para a carta. Eu queria acreditar. Uma parte de mim, a parte que ainda era mãe, queria pegar o telefone, ligar, ouvir a voz dele, perdoar tudo. Era meu filho, o menino que eu criei. A cartinha na gaveta. Te amo para sempre. Peguei o celular, olhei a tela, o nome dele nos contatos. Meu dedo foi até o nome. Tremeu. Eu queria ligar. Queria ouvir que era tudo mentira, que ele me amava de verdade, que a gente podia voltar a ser mãe e filho. Mas então lembrei. Ela já tá bem fragilizada. Vai assinar sem nem ler. Resolve logo essa papelada. A senhora piorou. Meu dedo saiu do celular. Guardei a carta na gaveta, junto com a cartinha antiga. 2 cartas. Uma de criança prometendo amor eterno, uma de adulto pedindo perdão. Nenhuma dizia a verdade. Não bloqueei o número dele. Não consegui, mas também não liguei. As flores eu joguei no lixo. Uma semana depois veio a ameaça. Campainha. Olhei pelo olho mágico. Wagner. Meu coração disparou. Mas não de medo, de raiva. Não abri. Mãe, eu sei que a senhora tá aí. A voz dele abafada pela porta. Fiquei em silêncio. Tá bom, já que é assim. A voz dele mudou. Ficou fria, dura. Metade dessa casa é minha. Ou a senhora vende, ou eu te destruo na justiça. 2 frases, só isso, e mais medo do que 1000 palavras. Eu respirei fundo, 1 vez, 2 vezes. Fui até a porta. Não abri. Falei pelo interfone. Wagner, seu advogado sabe que eu tenho laudo médico. B. O registrado e testemunha que ouviu sua esposa falando em procuração? Silêncio. Vai para a justiça, por favor. Vai. Aí eu mostro tudo pro juiz. Passo se afastando. O portão batendo. Ele foi embora. Encostei na parede. Respirei. O coração ainda disparado. Mas não de medo, de força. Eu tinha enfrentado ele, sozinha. E não tinha desabado. 2 semanas depois, Cristina ligou. Carmen, tenho uma notícia. Boa ou ruim? Boa. O advogado do Wagner desistiu do caso. Não vai ter processo. Eu sentei, pernas bambas. Desistiu por quê? Provavelmente porque viu que ia perder. Você tem documentação forte, e o histórico do Wagner não ajuda ele. Silêncio. Carmen, você ganhou. Ganhei. A palavra parecia estranha na minha boca. Agradeci a Cristina. Desliguei. Fiquei sentada ali, olhando pro nada. Ganhar não parecia vitória. Parecia sobrevivência. Mas era alguma coisa. No dia seguinte, eu fiz uma coisa que estava adiando. Liguei pro chaveiro. Quero trocar todas as fechaduras. Porta da frente, porta dos fundos, portão. O homem veio no mesmo dia. Eu assisti ele trabalhar.
As ferramentas, o barulho, as peças novas entrando no lugar das velhas. Quando ele terminou, me entregou 3 jogos de chave. Prontinho, dona. Fechadura nova, trinco novo. Muito mais segura. Paguei. Ele foi embora. Fiquei ali, olhando para a porta. Tranquei. Destranquei. Tranquei de novo. Passei a mão na fechadura nova. Brilhante. Sem marcas. A casa era minha. Só minha. E agora, só eu entrava. Naquela noite eu quebrei. Não sei explicar o que aconteceu. Eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar. Coisa boba, rotina. O barulho da água, o sabão nas mãos, o prato girando. E de repente, sem aviso, o choro veio. Não foi choro normal. Foi soluço. Daqueles que vêm de um lugar fundo que a gente nem sabia que existia. O corpo inteiro tremendo, as pernas cedendo. Eu larguei o prato na pia. Me apoiei na bancada. Não consegui. Escorreguei até o chão. Sentei ali, no chão frio da cozinha, encostada no armário, e chorei. Chorei até não ter mais lágrima. Chorei pelo filho que eu perdi. Pelo filho que talvez nunca tenha existido. Pelo amor que eu dei e que virou veneno. Chorei pela mãe que eu fui, que defendeu, que protegeu, que deu desculpa, que ignorou os avisos do marido, que emprestou dinheiro sabendo que não ia voltar, que acreditou em "te amo" escrito em cartinha de criança. Chorei por tudo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos, horas, não importa. Quando as lágrimas acabaram, eu fiquei sentada no silêncio, olhando para o nada, vazia. Depois, devagar, me levantei. Lavei o rosto na pia, água fria. Sequei com o pano de prato. Fui pro quarto, deitei, dormi. No dia seguinte acordei diferente. Não melhor, não pior. Só mais leve. Como se o choro tivesse lavado alguma coisa. Levado embora um peso que eu nem sabia que estava carregando. Eu tinha quebrado. E tinha sobrevivido. Era um começo. As semanas foram passando. Eu fui voltando à rotina. Devagar, mas voltando. Caminhada de manhã. Almoço, novela, café com a Neuza. As noites ainda eram difíceis. Às vezes eu acordava pensando no Wagner, no que poderia ter sido, no que deu errado. Mas os dias foram ficando mais leves. Uma tarde, estava caminhando na praça, já tinha virado hábito, quando vi uma figura conhecida. Arthur, sentado num banco, lendo o jornal. Terno, como sempre. Cabelo grisalho brilhando no sol. Hesitei. Ir falar? Ir embora? Ele levantou os olhos, me viu, sorriu. Dona Carmen. Eu fui até ele. Carmen, só Carmen. Ele deu espaço no banco. Sentei. Ficamos em silêncio por um momento. Confortável. A senhora... Você... está melhor? Ele perguntou. Pensei antes de responder. Destruída, mas inteira. Faz sentido? Faz. Ele assentiu devagar. Todo sentido. Mais silêncio. Eu me senti assim quando a Lúcia morreu, ele disse. Minha esposa, destruído, mas ainda ali, respirando, mesmo sem querer. Como você superou? Não superei. Ele olhou para o jornal fechado nas mãos. Só aprendi a carregar. O peso não some. A gente é que fica mais forte. Olhei para ele. O perfil, o jeito de falar, calmo, sem pressa. Diferente do Osvaldo, mas com algo parecido. Uma solidez. Sabe o que me ajudou? Ele continuou. Sair de casa, todo dia, nem que fosse só para comprar pão. O mundo continua, Carmen, com ou sem a gente, mas é melhor estar nele. Eu assenti. Tem uma padaria aqui perto, ele disse. Faz um café que a Lúcia gostava. Eu não conseguia ir sozinho. Muita memória. Pausa. Você me acompanha? Olhei para ele. Os olhos castanhos, calmos, as mãos grandes segurando o jornal. Acompanho. Levantamos. Caminhamos lado a lado. Não era romance. Não ainda. Era companhia. 2 solitários dividindo o caminho. A padaria era pequena, aconchegante. Mesas de madeira, cheiro de pão fresco. Arthur pediu 2 cafés e 2 pães de queijo. Sentamos perto da janela. A Lúcia e eu vínhamos aqui todo sábado, ele disse. Por quase 20 anos. Depois que ela morreu,
Eu não consegui mais entrar. E hoje? Hoje eu tenho companhia. Ficamos em silêncio, bebendo café, olhando a rua. Depois de um tempo eu falei: Arthur, posso te contar uma coisa? Pode. Às vezes eu penso que eu errei em algum lugar, que se eu tivesse sido mais dura com o Wagner, ou mais presente, ou... Ele ouviu. Não interrompeu. Eu continuei. Que talvez a culpa seja minha, de algum jeito. Alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer. Silêncio. Arthur colocou a xícara na mesa. Me olhou. Carmen, eu não conheço seu filho, mas conheço você. Pausa. E uma mulher que criou uma filha como a Beatriz não errou em nada. Eu senti os olhos arderem. O problema não é você, ele disse. Devagar, olhando nos meus olhos. Nunca foi. As lágrimas vieram. Não de tristeza, de alívio. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Todo mundo tinha opinião sobre o que eu devia ter feito diferente. Como eu devia ter criado o Wagner. Como eu devia ter agido. Ninguém nunca disse: não é sua culpa. Eu chorei ali, na padaria, na frente de um homem que eu mal conhecia. Ele não tentou parar. Não ofereceu lenço. Mas fez uma coisa. Estendeu a mão. Devagar. E com o polegar, limpou uma lágrima que escorria no meu rosto. Um gesto pequeno, íntimo, cuidadoso. A mão dele era quente, cheirava a sabonete de barbeiro, aquele cheiro antigo de homem que se cuida sem fazer alarde. Eu fechei os olhos por um segundo, só um segundo. Quando abri, ele tinha voltado para o lugar dele, quieto, presente. Quando eu me acalmei, enxuguei o rosto. Desculpa, eu disse. Não precisa pedir desculpa. Ficamos em silêncio mais um pouco. Então ele fez uma coisa. Estendeu a mão na mesa, palma para cima, oferecendo. Eu olhei para a mão, grande, firme, gentil. Coloquei a minha em cima. Ficamos assim, em silêncio, segurando a mão um do outro. Não era declaração, não era beijo. Era só conexão. Duas pessoas que tinham perdido muito, encontrando alguma coisa. A partir daquele dia, os encontros viraram rotina. Não todo dia, mas quase toda semana. Café na padaria, caminhada na praça, às vezes só uma ligação à noite. Arthur nunca me pressionou, nunca tentou nada além de companhia. E talvez fosse exatamente isso que eu precisava. Alguém que estivesse ali, sem cobrar, sem querer nada além de estar junto. Os meses foram passando. Um dia Beatriz ligou. Mãe, soube do Wagner? Meu coração apertou. O quê? A Jéssica largou ele, descobriu outras dívidas que ele tinha escondido. Agiota, tudo. Ela foi embora. Silêncio. E ele? Perdeu o apartamento. Tá morando com um amigo, trabalhando de entregador. Eu olhei pela janela. O sol entrando, as cortinas balançando. É triste, eu disse. É, mas ele fez as escolhas dele, mãe. Eu sei. Desligamos. Fiquei ali parada. Não senti alegria. Não senti vingança satisfeita. Senti luto, luto pelo filho que ele poderia ter sido. Pelo homem que ele escolheu não ser. Mas não senti culpa. Não mais. 2 meses depois, eu voltei na cardiologista. Exames novos. A doutora Fernanda comparando gráficos. O rosto dela foi abrindo. Dona Carmen, olha aqui. Me mostrou os papéis. As linhas regulares, calmas. O coração voltou ao normal. As extrasístoles sumiram. Eu respirei fundo, o ar entrando fácil, sem peso. Eu estou curada. Curada é uma palavra forte, mas está controlada, como estava antes. A senhora parou a tempo. Parei a tempo. Saí da clínica olhando para o céu. Viva, saudável, livre. Uma senhora de 62 anos que quase morreu por amor cego e agora estava de pé. Era alguma coisa. Era muita coisa. Um sábado, Beatriz trouxe as crianças. Luísa, de 8 anos, e Pedro, de 5. Meus netos. Minha alegria. A casa se encheu de barulho, risadas, bagunça, brinquedos espalhados, desenhos na mesa, gritos de «Vó, olha isso!». Eu me senti viva, de verdade viva. Na hora de ir embora, Luísa me puxou para o canto. «Vó, posso te perguntar uma coisa?» «Pode, meu amor. Por que o tio Wagner não vem mais aqui?» Eu me abaixei, olhei nos olhos dela.
Como explicar para uma criança de 8 anos que o tio tentou matar a avó? Pensei nas palavras. Luísa, às vezes as pessoas que a gente ama fazem escolhas erradas, escolhas que machucam, e a gente precisa se proteger dessas escolhas. Mesmo se for da família? Principalmente se for da família, porque é quem mais pode machucar. Ela ficou quieta por um momento, processando. A senhora está triste, vó? Um pouco, mas não estou sozinha, e isso ajuda muito. Ela me abraçou, apertado, cheiro de shampoo infantil e inocência. Eu te amo, vó. Eu também te amo, minha filha. Beatriz apareceu na porta. Luísa, vamos. Antes de ir, Beatriz se virou. Mãe, o seu Arthur vai vir almoçar amanhã? Eu corei, levemente. Vai. Beatriz sorriu. Bom, eu gosto dele. Um domingo de manhã, eu acordei com uma decisão. Tinha uma coisa que eu precisava fazer, algo que estava adiando sem perceber. Fui até o quarto. Abri a gaveta do criado mudo. A pulseira estava lá, brilhando. Do lado dela, a carta do Wagner pedindo perdão. E embaixo, a cartinha antiga. Te amo para sempre. Peguei as 3 coisas: a pulseira, a carta, a cartinha. Fui para o quintal. O quintal da casa. O mesmo quintal onde o Osvaldo passava as manhãs regando as plantas. Onde ele plantou roseira, jabuticabeira, manjericão. Onde eu tomava café com ele nas tardes de domingo. Depois que ele morreu, eu não consegui mais cuidar. As plantas foram morrendo, uma por uma. O canteiro de rosas secou. Ficou só terra e mato. Eu não tinha força para olhar para aquilo. Lembrava demais. Mas agora eu tinha. Peguei uma pá no quartinho dos fundos. Fui até o canteiro vazio. Cavei um buraco pequeno, fundo o suficiente. Coloquei a pulseira dentro. Coloquei a carta. Hesitei na cartinha. A letra torta de criança. O desenho de mãe e filho de mãos dadas. Coloquei também. Cobri de terra. Fiquei ali, de pé, olhando para o chão. Eu sempre vou te amar, Wagner. Eu disse baixinho. O menino que você foi. O filho que eu criei. As memórias boas que a gente teve. Pausa. Mas eu não posso mais deixar você me machucar. Eu não posso mais carregar isso. Respirei fundo. Eu escolho viver. O vento soprou. As folhas da jabuticabeira farfalharam. Fui até o quartinho de novo. Procurei nas prateleiras. Achei. Um saquinho de sementes, rosas vermelhas. O Osvaldo tinha comprado antes de morrer. Ficou ali, esquecido, por 4 anos. Voltei para o canteiro. Abri o saquinho. Plantei as sementes em cima do lugar onde enterrei a pulseira. Reguei. Quando as rosas crescerem, vão ser bonitas. Vão florescer todo ano. E embaixo delas, o passado vai ficar enterrado. A dor vai virar adubo. E algo novo vai nascer. Uma semana depois, domingo, meio-dia, a casa cheia. Beatriz na cozinha, terminando o almoço. Sérgio, meu genro, arrumando a mesa. Luísa e Pedro correndo pelo quintal, gritando, rindo. E Arthur. Arthur ajudando a trazer os pratos. Arthur brincando com as crianças. Arthur perguntando para Beatriz se precisava de ajuda. Ele tinha vindo, como vinha todo domingo agora. Não era namorado, não era marido. Era Arthur, a pessoa que estava ali, que apareceu quando eu precisava, que ficou. Eu olhei em volta, a sala cheia de gente, a mesa posta, o cheiro de comida, as risadas das crianças. Não era a vida que eu tinha planejado, não era a família completa que eu imaginei. Faltava gente, faltava o Osvaldo, faltava o Wagner que ele deveria ter sido. Mas o que eu tinha era bom, era muito bom. Arthur veio até mim, parou do lado. Tá tudo bem? Ele perguntou baixinho. Eu sorri. De verdade. Tá tudo bem. Ele pegou minha mão, discreto, natural, como se fizesse isso há anos. Ficamos ali por um momento, olhando a família. Beatriz chamou. Gente, vem, tá na mesa. Todo mundo sentou. Pratos passando, conversa cruzada, bagunça organizada de almoço de domingo. Pedro derramou suco. Luísa quis repetir sobremesa. Sérgio contou uma piada sem graça. Beatriz revirou os olhos. Normal, maravilhosamente normal. Pela janela vi a Neuza passando na calçada. Ela olhou para dentro,
Viu a mesa cheia, sorriu e acenou. Acenei de volta. 30 anos de vizinha, 30 anos de café na cozinha dela, de fofoca boa, de entra que eu fiz bolo. Foi ela que me abriu os olhos sobre o Wagner. Foi ela que não teve medo de falar a verdade. Depois eu ia lá agradecer. De novo, quantas vezes fossem necessárias. Depois do almoço, eu fui até o quintal, sozinha. O canteiro estava diferente. A terra mexida, úmida, brotinhos verdes começando a aparecer. As rosas estavam nascendo. Eu olhei para o céu, azul limpo, sol de outono. Pensei no Osvaldo, no amor que a gente teve, na vida que a gente construiu, na promessa dele de cuidar de mim. De algum jeito ele cumpriu. Mandou os avisos. Eu demorei, mas ouvi. E talvez, só talvez, ele tenha mandado o Arthur também. Obrigada, meu amor, eu disse baixinho, por tudo. O vento soprou de leve. As folhas farfalharam. Quase parecia uma resposta. Na segunda-feira, eu precisei ir no centro resolver umas coisas. Peguei o ônibus, o mesmo ônibus, a mesma linha. Segurei na barra de metal. O ônibus balançou, fez curva, deu solavanco. Eu esperei. Esperei o coração disparar. Esperei a tontura. Esperei o mundo rodar. Não veio. O coração bateu normal. Firme. No ritmo. Olhei para o meu pulso. Nu. Sem pulseira. Olhei pela janela. A praça passando. O banco onde eu desmaiei. A árvore grande. Sorri. Não era um sorriso de vitória. Era de outra coisa. De recomeço, talvez. De estar viva. De ter sobrevivido. O ônibus continuou. Eu continuei junto. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que essa história é pesada. Eu sei que dói ouvir. Talvez tenha doído porque você se identificou. Talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez você conheça alguém que está. Eu passei 38 anos sendo mãe do Wagner. Protegendo, defendendo, dando desculpa. Agora eu estou aprendendo a ser Carmen de novo. E sabe o que eu descobri? Nunca é tarde. Nunca é tarde para se proteger. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Eu tinha 62 anos quando desmaiei naquela praça. Achei que minha vida tinha acabado. Achei que eu era velha demais, cansada demais, machucada demais para qualquer coisa mudar. Eu estava errada. Naquele banco de praça, com um estranho de terno tirando minha pulseira, minha vida recomeçou. Não foi fácil. Doeu muito. Tem dias que ainda dói. Mas eu estou aqui, viva, forte, cercada de gente que me ama de verdade. E feliz. Não feliz de novela, de final perfeito. Feliz de verdade. De domingo com os netos, de café com um homem bom. De acordar de manhã e ter motivo para levantar. Se alguém está te machucando, não importa quem seja, não importa há quanto tempo, você tem o direito de se afastar. Você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de escolher você. Mesmo que seja filho, mesmo que seja marido, mesmo que seja mãe. Mesmo que seja a pessoa que você mais ama no mundo. Amor não é desculpa para dor. Família não é desculpa para abuso. Sangue não é desculpa para destruição. Se você está numa situação assim, eu te peço, pede ajuda. Fala com alguém, uma amiga, uma filha, uma vizinha, um médico na praça, qualquer pessoa. Você não precisa carregar sozinha. E se você acha que é tarde demais, que não tem mais jeito, que você já está velha demais, cansada demais, machucada demais, não é verdade. Eu sou a prova. A vida surpreende, minha filha. Ela surpreende. Bom, essa foi minha história. Se você gostou, se te tocou de alguma forma, se inscreve no canal. Custa nada e me ajuda muito. Se quiser me apoiar de outra forma, pode usar o Super Thanks aqui embaixo. Cada contribuição significa muito para mim. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro ler. Adoro saber até onde essas histórias chegam. Ah, e se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma mãe, uma avó, uma amiga, compartilha. Às vezes uma história muda uma vida. Eu coloquei mais 2 histórias aqui na tela, escolhidas especialmente para você. Clica numa delas e vamos continuar juntas. Um beijo no coração. Até a próxima. E lembra, nunca é tarde.